Olá! Neste vídeo, iremos falar sobre filtros passivos RC e RL. Nossa equipe é composta por mim, Ana Letícia, pela Isabelle da Costa, pelo Pedro Guilherme e pelo Thiago Andrade. Neste vídeo, abordaremos os principais objetivos, os materiais utilizados, um pouco da base teórica, resultados de discussões a respeito das simulações, questões propostas para resolução, uma breve conclusão, referências e link para este vídeo. Entre os principais objetivos deste trabalho estão avaliar o funcionamento e a eficiência dos filtros passivos RC e RL, tanto nos modelos passa-baixa quanto passa-alta, e aplicar o PSIM para realizar a análise de circuitos de filtros passivos. Entre os materiais utilizados estão computador, software PSIM para simulação, slides do professor e aplicativos do Google como Canva e Overlift para a preparação dessa apresentação. Me chamo Isabelle da Costa e vou falar um pouco sobre a base teórica de filtros. Bom, para que serve o filtro? Eles removem frequências indesejadas e atenuam sinais, não amplificam. Como é que funciona o filtro? Eles oferecem baixa impedância para certas frequências, permitindo ou bloqueando sua passagem. Nos filtros RL, os indutores permitem a passagem de sinais de baixa frequência e oferecem impedância crescente para frequências altas. Já nos filtros RC, permitem a passagem de sinais de alta frequência e oferecem impedância crescente para frequências baixas. Já os tipos de filtro, temos os filtros passa-baixa, que atenuam frequências mais altas, e os filtros passa-alta, que atenuam frequências mais baixas. Já na frequência de corte, o que seria? É o ponto onde o filtro começa a reduzir a amplitude do sinal. Ela ocorre quando a impedância reativa, seja ela capacitiva ou indutiva, se iguala à resistência do circuito. É determinada pela escolha de componentes e no ponto de corte, os filtros RC e RL têm ganho de 70,7%. O diagrama de bloco, ele representa a resposta em frequência de cada circuito elétrico, com um filtro. Usa a escala logarítmica para a frequência e mostra dois gráficos, o ganho modular versus a frequência e o ângulo de fase versus a frequência. Ele é baseado na função de transferência do circuito e facilita a análise do comportamento do circuito em diferentes frequências. Olá, meu nome é Pedro Guilherme, serei responsável por apresentar os resultados e discutir um pouco sobre. No circuito formado pelo resistor e pelo capacitor, sendo a saída analisada no capacitor, nós fazemos análise de malha do circuito e transformamos no domínio da frequência para poder obtermos a função de transferência, a qual relaciona a saída com a entrada. Ela é extremamente importante na análise de circuitos passa-baixa, passa-alta, pois é através dela que nós conseguimos comprovar a frequência de corte. Matematicamente falando, a função de transferência vai poder ser analisada, o valor máximo dela, nós conseguimos relacionar e encontrar a frequência em radianos, a frequência angular, que equivale a 1 sobre RC, no caso específico. E a frequência de corte em Hertz, ela está totalmente ligada à frequência angular. Transformando pelo fator 2π, nós temos uma frequência de corte de 1591 Hz. Utilizando o simulador PSIM, para poder comprovar isso, e plotando o gráfico, utilizando o Mensur para poder encontrar esse valor exato, nós pegamos que em menos 3 decibéis de amplitude, nós temos 1591 Hz. Esses menos 3 decibéis equivale a 70,7% do valor máximo de transferência, ou metade da potência total. Analisando esse mesmo caso, só que agora invertendo os componentes em um filtro passa-alta, plotando o gráfico desse circuito, nós chegamos nessa característica, a qual, abaixo da frequência de corte, a frequência são atenuadas. E utilizando o Mensur, nós chegamos que para menos 3 decibéis, nós temos 1591 Hz. Isso comprova o fato que a frequência de corte ela é veridicamente essa para os dois casos, já que para menos 3 decibéis, equivalendo a 70,7% do valor máximo de transferência H de S, nós temos 1591 Hz para os dois casos. Essa é a frequência de corte dos dois circuitos, passa-baixa e passa-alta, respeitando os valores dos componentes. Agora, analisando um circuito RL, sem saber previamente qual é a sua característica, se é passa-baixa, passa-alta, utilizando o simulador PSIM,
e plotando o gráfico, nós percebemos que há uma atenuação nas frequências menores que uma frequência de corte ainda não conhecida. Mas nós sabemos que a frequência de corte ela equivale a 70,7 do valor máximo de transferência HDS, ou metade da perda de potência, que equivale a menos 3 decibéis. Então, utilizando o Mensur e procurando os menos 3 decibéis, ao qual equivale a um valor fixo de frequência, nós chegamos a 24.850 Hz, ou 24,85 kHz. Essa é a frequência de corte para o sistema. Circuito RL. Agora, adicionando um resistor em série com um circuito, um resistor interno ao indutor, nós percebemos que esse comportamento é deformado. Isso porque essa resistência é adicionada na frequência de corte, então a frequência de corte tende a aumentar levemente. Bom, esses eram os resultados e um pouco sobre eles. Olá, eu sou o Thiago Andrade e fiquei responsável para falar sobre ressonância, que é um tópico muito importante ao se tratar de circuitos de corrente alternada e de filtros. Em poucas palavras, a ressonância pode ser definida como a frequência em que as partes imaginárias da impedância de um circuito, seja ele RLC, série ou paralelo, se cancelam. Por exemplo, nós temos esse circuito aqui abaixo, que tem uma frequência de 1 kHz, um resistor de 10 ohms, um indutor de 10 mH e um capacitor de 100 microfarads. Ao se calcular a impedância equivalente deste circuito, é possível observar que ela é um valor completamente real. E isso implica que o circuito está em ressonância na frequência de 1 kHz. Sabendo disso, e sabendo das expressões de impedância indutiva e capacitiva, foi plotado o gráfico tanto da resistência em função da frequência, da impedância indutiva em função da frequência, que é o gráfico em azul, da impedância capacitiva em função da frequência, que é o gráfico em vermelho, e da impedância equivalente, que é o gráfico em laranja. E é possível observar que a impedância equivalente é exatamente igual à resistência, apenas na frequência de ressonância. Isso é uma das características da ressonância do circuito RLC série. Aproveitando o gráfico da impedância equivalente e sabendo que a tensão na ponte era 10 volts, nós podemos calcular a tensão no resistor como a tensão, que é constante, dividido pela impedância variante na frequência, vezes a resistência no resistor. E nós acabamos com esse gráfico aqui, em que a tensão no resistor é apresentada em azul e a impedância equivalente é apresentada em laranja, como anteriormente. E isso implica que a tensão no capacitor é máxima na frequência de ressonância. E sabendo disso, é possível falar sobre filtros ressonantes, pois é possível detectar determinada frequência, seja que são de ondas eletromagnéticas, por exemplo, está sendo recebida pelo circuito quando a tensão no resistor é máxima, ou, em outras palavras, quando ocorre a máxima transferência de potência. E isso é um filtro ressonante, é um filtro que se aproveita da ressonância natural de um circuito a determinada frequência. Os filtros passa-faixa e rejeita-faixa podem ser tirados desse circuito RLC série. Caso você queira um filtro passa-faixa, basta pegar a tensão sobre o resistor, que quando ocorrer a frequência de ressonância, a tensão no resistor será máxima, e um filtro rejeita-faixa apresentará a impedância maior nas frequências que não são a de ressonância. Lembrando que nenhum filtro ressonante pode ser perfeito, pois existem as resistências em série. Passando para uma aplicação prática dos filtros ressonantes, nós podemos apresentar o gerador de ondas eletromagnéticas, que é exatamente a mesma topologia apresentada anteriormente no circuito RLC série, que evidentemente vai apresentar uma frequência de ressonância. Essas ondas eletromagnéticas podem percorrer o ar e serem recebidas por um receptor de rádio, por exemplo, que é composto por um circuito RLC. No caso, essas resistências aqui são apenas as intrínsecas aos componentes. E quando uma onda eletromagnética ressonante com um circuito LC percorrer
o ar e for captada, nós teremos a máxima transferência de potência, podendo assim detectar essa corrente passando pelo capacitor indutor e receber as ondas de rádio. Com a finalidade de aprimorar os conhecimentos adquiridos e fixar, foi proposta duas questões. A primeira é o seguinte: sabendo que um valor numérico x pode ser representado em decibéis pela seguinte fórmula, qual valor de ganho em decibéis corresponde a um ganho em valor numérico de 50%? Pause o vídeo para tentar resolver. Passando para a solução, nós temos o seguinte: se x decibéis é igual a 10 elevado a x sobre 10, e nós queremos que esse ganho seja de 0,5, basta igualar 10 elevado a x sobre 10 a 0,5, tomar o logaritmo de base 10 nos dois lados, e é possível ver que, pelas propriedades dos logaritmos, o logaritmo de 10 elevado a x sobre 10 é apenas x sobre 10, e o logaritmo na base 10 de 0,5 é um valor numérico. Isolando o x, temos que menos 3 decibéis é um ganho de 0,5. E retornando ao que o Pedro falou, Pedro Guilherme, o ganho de menos 3 decibéis ocorre à frequência de corte, em que as impedâncias da parte resistiva e capacitiva ou indutiva do circuito do filtro se igualam. Por isso que é menos 3 decibéis. Agora, passando para outra questão proposta, dado o filtro RC passa abaixo, encontre a frequência angular em que a saída apresenta um ganho de menos 6 decibéis. Pause o vídeo para tentar resolver. Dica: tente usar as propriedades do logaritmo. Passando para a resolução, nós temos que um ganho de menos 6 decibéis significa que a tensão de saída é menos 6 decibéis vezes a tensão de entrada. Mas menos 6 decibéis é a mesma coisa que menos 3 decibéis vezes menos 3 decibéis, pois menos 6 decibéis em uma escala mais fácil de ler é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6 sobre 10, que por sua vez é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3 sobre 10 vezes 10 elevado a menos 3 sobre 10. Portanto, menos 6 decibéis é a mesma coisa que menos 3 decibéis vezes menos 3 decibéis, que é 0,5 vezes 0,5, que é 0,25. Nós podemos usar a fórmula do divisor de tensão aqui, usando o domínio da frequência, claramente, para ver que a tensão de saída é exatamente a tensão sobre o capacitor, que obedecerá essa fórmula do divisor de tensão. A tensão de saída é igual a XC sobre a resistência mais a XC vezes a tensão de entrada. Como nós sabemos que o ganho de saída é de menos 6 decibéis, podemos substituir XC sobre 750 mais XC por 0,25, e a partir daí é uma resolução numérica que está apresentado aí na tela. Diante do que foi exposto nesta apresentação, pode-se observar que os circuitos RC e RL em série são úteis para a filtragem de frequência, seja ela baixa ou alta. Os filtros RC e RL passa alta e passa baixa são circuitos simples de implementar, pois requerem apenas dois componentes para serem construídos e apresentam impactos e utilizações significativas, que representam conhecimentos indispensáveis para a formação de um engenheiro eletricista, uma vez que filtros são utilizados em comunicações via rádio, fonte de alimentação CC, eletrônica de áudio, entre outros. Nós vimos também que um circuito pode ser filtro passa alta ou passa baixa apenas mudando a localização dos seus componentes. Além disso, com o uso do software PSIM, foi possível averiguar e comprovar que o que foi dito na teoria realmente acontece. Foi possível observar, através das simulações, que para aplicações que requerem controle preciso de frequência de corte ou atenuações mais agressivas, esses filtros não são suficientes, pois apresentam uma larga frequência de transição devido à velocidade de resposta de filtros de primeira ordem ser de menos 20 decibéis por década, e as características construtivas inerentes aos componentes utilizados influenciam na qualidade dos filtros, pois as resistências parasíticas influenciam nas frequências de corte. Isso demonstra que a simplicidade de implementação desses filtros apresentam essas desvantagens, que dependendo da aplicação, podem ser relevantes ou não. Portanto, esse trabalho alcançou os objetivos de apresentar uma introdução aos filtros de maneira didática e com abordagens ativas de aprendizado, como simulações e resolução de problemas. Entretanto, vale a pena ressaltar que o assunto de filtros pode se estender além dos temas apresentados, como, por exemplo, filtros ativos e ou de ordens superiores. Nós agradecemos pela atenção. Qualquer dúvida podem colocar nos comentários.